Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, estou aqui no terreno aqui onde nós estamos aí lutando, né, para construir o nosso palácio, o nosso templo. Mas as coisas parou aí porque acabou, ó, o cacau. Mas tá chegando aí umas doaçõezinhas, os irmãos estão empenhados. Aí eu tô fazendo aqui a terraplanagem, ó, né? Comprei aqui uma carrada de pó de pedra. E aí estou fazendo aqui, nivelando aqui o terreno, né? Ali está a piscina. A piscina não seca não, pessoal. E não tá nem... Só essa parte aqui das crianças que tá rebocada, ali não tá nem rebocada, mas não seca não, né? Se você tem aquela ilusão de achar que uma piscina tem que ser feita dentro daqueles padrões que os empreiteiros faz, viu? Pode, às vezes, ó, né? Aqui no Ceará, nem rebocado tá e a coisa ali não seca não, ó. E ali vai ser o deck no final e etc. Vamos lá, vamos pro vídeo de hoje. Meus queridos, eu quero primeiro parabenizar aí, né? 617 inscritos no nosso canal. E que tá tendo uma repercussão aí até agora de âmbito internacional. Meus queridos, eu fui aqui contactado aqui pelo um irmão lá da Argentina, né? Lá da Argentina, que pediu aí a nossa consultoria em relação à temática que a gente vem apresentando. Eu falei para ele que ia cobrar, né? Mas eu não vou cobrar não. Eu pedi só a liberdade de poder falar do assunto aqui no nosso canal, né? Falar da temática que ele me pediu uma orientação sobre o que consiste. Ele está reunindo lá com alguns irmãos. Na verdade já estão reunindo com uns irmãos. Já fundaram a loja, né? Já está com uma loja legalmente constituída de 7 mestres maçom, mas teve o primeiro impasse. Primeiro impasse esse porque foi infantilidade da parte dos mesmos, porque rezaram na mesma cartilha das instituições lá existentes, não muito diferente aqui do Brasil. É isso que acontece. Meus irmãos, ó, se vocês querem ficar na mesma matéria, rezar na mesma cartilha das instituições que hoje já existem, não precisa você fundar lojas independentes, não. Funde as lojas e fique sob a jurisdição. Né? Para você fundar uma loja maçônica independente, vocês têm que ter uma ideia um tanto mais, digamos assim, de vivência orgânica, de uma forma direcionada à vida maçônica. Mas se você for implantar uma loja que esteja dentro da mesma temática das administrações das potências maçônicas, não há necessidade, meus irmãos. Funde a loja sobre a jurisdição da potência já existente. Muitas vezes eu tenho que comungar com alguns youtubers aqui que falam. Muitas vezes os caras fundam potências maçônicas para alimentar o seu egoísmo, a sua vaidade, né? Muitas vezes querem fundar a loja para si mesmo. Ou seja, eu vou fundar uma loja porque eu quero a minha loja. Então, se você pensa dessa forma, se você quer aplicar a maçonaria desta forma, viver a maçonaria dessa forma, não saia não, meus irmãos. Fique na sua instituição. O movimento da Glumb, o nascimento da Glumb foi fora totalmente da temática administrativa do que consiste as potências maçônicas hoje autocráticas. Porque se nós quiséssemos viver da mesma forma, nós não tínhamos saído de lá não. Os primeiros mestres maçons que fundaram a Guerreiros da Luz e da Liberdade, todos com originalidade do Grande Oriente do Brasil e grandes lojas aqui do estado do Ceará, nós não tínhamos saído não. A nossa ideia foi querer viver maçonaria de forma orgânica, de uma democracia direta. Então qual foi o impasse lá que os irmãos tiveram? Ora, elegeram o protagonista, né, o cara da ideia, elegeram ele como venerável mestre e ele se tornou o dono da loja. Ele se tornou o dono da loja. Ele quer implantar na loja suas ideias, não fazendo de fato o que consiste a democracia. Ou seja, fazer com que os irmãos também interajam na loja. Prevalece lá nessa loja, não diferente das lojas comuns aqui do Brasil, a vontade do venerável. E esse irmão já está se sentindo incomodado. Então nos achou no YouTube e aí pediu que a gente desse uma ideia. Veja, ó, é simples. É simples, é vocês entenderem o que consiste a maçonaria. Se vocês entenderem, não é o que disseram para vocês, não. Não é o que fazem hoje, que é verdade, não. É o que consiste a ideia da maçonaria. Se você entender o que consiste a ideia da maçonaria, vocês vão viver maçonaria
pro resto da sua vida e em paz. Mas se vocês quiserem implantar o mesmo sistema que já existe aí, de acordo com as potências autocráticas, vocês vão se estressar, vocês vão acabar não vivendo maçonaria e vão acabar voltando para essas potências maçônicas. Pode ter certeza disso. Olha, o que consiste o princípio da maçonaria? Você tem que entender o seguinte. Uma loja maçônica só existe por causa de você. Você tem que entender o seguinte. Não se funda uma loja maçônica sem a tua existência. É necessário que haja 7 mestres maçons para fundar uma loja dentro do que consiste a atualização de maçonaria hoje que a gente vivencia, ok? Ok? Eu não sei como é que era 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, não sei. Eu sei que hoje, para você fundar uma loja maçônica, é necessário que você tenha 7 mestres maçons. Você tendo 7 mestres maçons, segundo a Constituição do Grande Brasil, das grandes lojas e etc., você funda uma loja. Ou então um triângulo maçônico, que não é a loja, é o triângulo, com 3 mestres maçons. Você dá um início de movimento maçônico nunca só. Você não pode se aclamar, você não pode se ortogar um venerável mestre ou muito menos um grão-mestre. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está fora de toda a originalidade do que consiste maçonaria. Então, para que você funde um triângulo, pelo menos um triângulo, é necessário que você tenha em companhia 2 irmãos maçons, mestres maçons, que vai compor as luzes da loja. Mas vamos falar de loja. Vamos falar de uma loja legalmente constituída. Para você fundar uma loja maçônica, é necessário que você tenha 7 mestres maçons. 7 mestres maçons. Então você não funda uma loja sozinho. Então a loja não é sua. Ah, mas Jair, ele é o dono da loja, ele entrou com 100 mil reais, ele construiu o templo. O problema é dele. O problema é dele. Então vocês saem e deixam ele sozinho. Deixa ele sozinho. Sai os 6 e ele vai ser o quê? Nada. É isso que vocês não entendem na maçonaria. Vocês que dão força, vocês que dão poder ao outro. Mas o poder está em um conjunto. Uma árvore, ela só se sustenta pela raiz. Então tem os caules, tem o tronco, tem os ramos e etc, etc, até dar o fruto. Nada no universo subsiste por si só. É isso que vocês têm que entender. Então maçonaria é uma ideia mesclada a essa universalidade de vida orgânica. Então uma loja maçônica, ela só tem existência se tiver composta de 7 pessoas. 7 pessoas que pensam diferente, 7 pessoas com vivência diferente, etc, etc. Então a partir do momento ali que vocês compõem essa loja, os 6 irmãos dão prerrogativa para um venerável mestre, isso vocês não estão dando poder absoluto para esse indivíduo. Vocês estão pedindo que o mesmo seja representabilidade hierárquica para administrar a loja maçônica. Assim, a loja é composta do seu venerável mestre, do seu primeiro vigilante, do seu segundo vigilante, do seu orador, do seu secretário e etc, etc, etc. O venerável mestre em si só, ele não existe. Ele só existe por causa de vocês. Então, os 6 mestres maçons que dão existência ao venerável mestre. Então é vocês que cometem o erro, a ignorância de dar um poder absoluto, sem procedência a uma pessoa. Certo? Porque quando você dá poder absoluto a uma pessoa, quando esse indivíduo é escravo do próprio poder, ele não é de fato um homem livre, ele não consegue viver de forma orgânica em relação ao que consiste o poder, ele não vai administrar para vocês, ele vai administrar para si mesmo. E ele não vai querer ser contrariado. Quer conhecer o homem? Não dê dinheiro ao mesmo. Dê poder. E o contrarie. Aí tu vai conhecer o homem. Na maçonaria, nós quebramos essa temática. A maçonaria quebra essa ideia de poder absolutista. Por isso que ela declara para si que devemos lutar contra a tirania. Olha aí, ó. Se nós temos o dever de lutar contra a tirania, como é que vamos aceitar um venerável tirânico? Como vamos aceitar um sereníssimo tirânico? Como vamos aceitar um grão-mestre tirânico? Foge totalmente do que consiste a matéria da ideia maçônica. Então, de princípio, vocês têm que entender que o venerável mestre ele ocupa uma posição hierárquica. Não confunda hierarquia. Não confunda a hierarquia com subordinação, com autoritarismo. Não confunda também humildade com submissão.
O mestre que foi escolhido a ser venerável tem que ser um servidor da loja, ele tem que ser um escravo da loja, digamos assim, de voluntariedade. Ele tem que ser um exemplo de altruísmo, de servidão e etc. Então, você entendendo o micro da maçonaria, nesse aspecto, né, nesse aspecto de hierarquia, nesse aspecto de vivência orgânica, então você parte para o macro. Parte para o macro, é simples. Ó. Entendeu a maçonaria, colocou-se a loja, né, em sua vivência orgânica. O venerável mestre ali, ele não tem o poder absoluto sobre o que consiste os irmãos. A palavra final não é do mesmo. A palavra de decisão, ó, presta atenção. Confunde-se palavra de decisões com palavras afirmativas de domínio e de poder. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui para vocês entenderem melhor essa temática. Digamos que a loja ela colocou duas situações em pauta para ser votada. Digamos assim, vamos trocar o rito maçônico que nós estamos aqui praticando, né, que vocês, quando fundar a loja, vocês criam o rito. Mas digamos que no decorrer da loja, vocês decidiram apresentar outro rito para a loja. Então vocês colocaram ali, vamos mudar aqui o rito, nós trabalhamos no rito de York, vamos mudar para o rito escocês antigo e aceito. Então abre-se uma votação naquela eclésia. O venerável mestre, ele não pode influenciar na escolha desse rito, porque ele é um. E quem declama a escolha é a maioria, no regime democrático direto da maçonaria. Certo? Então, se apresenta a ideia para o venerável mestre, para o secretariado, para as luzes da loja, que a loja deseja mudar o rito da maçonaria, o rito ali praticado naquela loja. Certo? Então, o venerável mestre, naquele momento que se apresenta a ideia, o venerável mestre, ele não tem prerrogativa de intervir ou simplesmente expor a sua vontade ou seus desejos. Ele tem que ficar imparcial. É isso que não acontece hoje nas lojas maçônicas. Muitas vezes o venerável mestre impõe as suas vontades, impõe aquilo que ele acha que é melhor. O venerável mestre ele não consegue trabalhar, não consegue entender o que consiste a sua venerância. Então, naquele momento ali que a loja deliberou a troca do rito, até mesmo o próprio venerável também fez parte daquela deliberação, mas naquele momento de decisão, o venerável ele se torna imparcial. Ele tem o voto de Minerva, certo? O voto de desempatar a questão. Então, digamos, se colocou ali os dois ritos a ser votados, então saiu 3 para o rito escocês e 3 para o rito de York. É aí onde entra a decisão hierárquica do venerável mestre. Então o venerável mestre decide por voto de Minerva, mas isso tem que anteceder a sua não influência. Por ele ser no topo da hierarquia, né, da loja, ele ser o administrador, tudo que ele venha querer apresentar para a loja vai ter, de certa forma, uma influência. Isso nós somos sabedores. Então, todos os momentos de decisões, todas as pautas que serão apresentadas na loja, o venerável mestre tem que colocar-se imparcial, para que a loja, na sua maioria, possa decidir aquilo que venha a ser melhor para a loja. E muitas vezes os veneráveis querem impor para a loja. Isso foge totalmente do que consiste a maçonaria, isso é autoritarismo da parte do venerável. Então os irmãos lá já tiveram esse primeiro impasse. Agora vamos para o grão-mestrado. Não é diferente. O grão-mestre ou o sereníssimo grão-mestre não pode intervir nas vontades da loja, nas administrações da loja. O venerável da loja, ele é em hierarquia, o indivíduo que fala pelos irmãos da loja. Contudo, com a autorização, com a ortogação dos irmãos da loja. O venerável não pode chegar para um determinado sereníssimo ou grão-mestre e dizer assim, quem está falando aqui é a Guerreiros da Luz e da Liberdade. Não. Quem está falando aqui é a Fortaleza Nova Bragança, é a Lealdade e Justiça, é a Templário da Terra do Sol. Não. Nenhum venerável desse tem prerrogativa. Ele tem que consultar os seus irmãos. E levar a pendência que ali está para o grão-mestrado. E o grão-mestrado não pode intervir nas decisões da loja. A loja ela é soberana. Tudo que pertence à loja, pertence à loja. A loja quer iniciar uma pessoa. O grão-mestrado não pode ali intervir na sindicância daquele candidato. Não pode. O grão-mestrado simplesmente tem que estar atualizado sobre o que está acontecendo por meio de ata, por meio de declarações,
por meio da secretaria ao grão-mestrado. Não é chegar lá o grão-mestre e chegar e dizer assim, ah, não pode isso aqui não. Não, não pode. A soberania é da loja. Então é a loja que vai recrutar os seus candidatos. É a loja que vai fazer sindicância, é a loja que vai cuidar do candidato, é a loja que vai fazer a iniciação e etc, etc. Então, por que agora o grão-mestrado, o grão-mestre chega lá, ei, rapaz, aquele candidato ali não presta não. Não pode. É a loja que aprova e etc, etc. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E aí, hoje não se entende o que consiste a maçonaria no seu aspecto de hierarquia. Aí se dão poder absoluto para um grão-mestrado que ele não tem. Não tem. Então, quem comete a ignorância é os próprios irmãos que começam a dar início à temática da existência de nova potência. Foi por isso, dentro do que consiste isso que eu estou apresentando para vocês, que nasceu a Glumbe. A Glumbe trabalha desta forma. Cada loja tem a sua soberania. Cada venerável tem a sua soberania. O grão-mestrado não se mete nas decisões que as lojas vêm a tomar. É isso que deve ser respeitado. E muitas vezes os grão-mestres das instituições, eles querem se meter nas vontades da loja, querem tomar decisões que não consistem a sua prerrogativa. O grão-mestre, ele é um administrador da instituição. Ele é o executivo da instituição. Ele não é, digamos assim, o que vai fazer com que aquelas lojas venham a existir. Até porque, se nós entrarmos na ideia mais profundamente, o grão-mestre só vem existir por causa das lojas. Então, quem dá a prerrogativa ao grão-mestre é as lojas. Mas a partir do momento que o grão-mestre acha que agora ele tem um poder sobre as lojas, está equivocado. Basta os irmãos despertarem, os irmãos serem inteligentes. Espera aí, rapaz, esse grão-mestre aí tá querendo tomar de assalto aqui, tá querendo dominar tudo aqui, tá querendo tomar de conta de tudo aqui, quer saber de tudo. É simplesmente os grão-mestres, os veneráveis mestres dissolver as lojas. Pronto, dissolve as lojas, cadê o grão-mestre? Cadê aquele ditador? Já aí onde aconteceu isso? Aconteceu isso aqui no Ceará, meus irmãos. Eu só falo daquilo que eu tenho experiência, olha só. Aconteceu aqui no Ceará. Tivemos aqui um eminente grão-mestre, um tanto autoritário, ditador, né? Que eu já falei aqui N vezes sobre o mesmo. E ele começou a administrar dessa forma autoritária. Ou seja, querendo se meter na vontade das lojas, querendo se meter na vontade dos veneráveis, ou seja, da loja em si, querendo iniciar só aqueles que ele achava que tinha que se iniciar, levar só aquele que ele achava que tinha que levar, filiar só aqueles... Ou seja, o grão-mestre estava agindo por si mesmo, não estava delegando, né, delegando o poder, ele queria o poder absoluto. O que aconteceu? Como o Grande Oriente Brasil é federativo, né, as lojas aqui do estado do Ceará fizeram o seguinte, rapaz, só, eu vivi isso, certo? Eu estava nesse meio, já falei aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, não vamos brigar com ele não. Vamos brigar com ele não. Vamos tirar as lojas da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, Ceará. E aí vamos todos ficar federados ao Grande Oriente do Brasil. E aí? Aí anulou o eminente grão-mestre aqui do estado do Ceará. Ele ficou sem loja para se opor, ou seja, para se ter representabilidade como eminente grão-mestre. Porque as lojas passaram a ser federadas ao Grande Oriente do Brasil. Então o grão-mestre é simbólico, ele não tem prerrogativa de nada, digamos assim, ele não tem soberania de nada, até o ponto que vocês entendam e que vocês assumam a soberania de vocês. Então eu não gosto de falar, né? Eu não gosto de falar, mas nesse ponto aqui é necessário de falar. Hoje eu sou só, né? Os meus irmãos das lojas legalmente constituídas aqui que fundaram a Glumbe, né, me deram a ortoga, ou seja, me ortogaram como grão-mestre da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Foi eles que me deram a ortogação. Foi eles que me aclamaram. A partir do momento que eles chegaram e disseram assim, rapaz, nós não queremos mais. Dissolve as lojas e acabou-se, porque eles que têm o poder. Não sou eu que tenho o poder. É isso que vocês têm que entender, meus irmãos. As coisas tão simples, de fácil entendimento. Agora, por que nós estamos vivendo maçonaria? Porque nós estamos vivendo a democracia democrática de forma direta. Nós estamos vivendo em harmonia, estamos vivendo em vida orgânica. Cada um no seu quadrado. Cada loja na sua soberania. Então, o grão-mestrado não se mete nas questões administrativas da loja. Eu não vou lá e boto
Não vou lá e coloco o meu parecer, dou o meu pitaco para a loja, não. Se a loja decidir, morreu Maria Preá. É porque eu só insisto hoje nessa gramatura, nessa posição, por causa das lojas. A partir do momento que as lojas não queiram mais, não venha mais existir, eu deixo de existir como grão-mestre. É simples, volta a ser mestre maçom como eu sou. Aí essa aí ninguém pode me tirar, né? Que é um sagrado direito, é uma inerência em mim mesmo. Mas a ortogação de grão-mestre, a loja pode retirar a qualquer momento que ela desejar. Então essa questão de absolutismo está na ignorância dos irmãos, das lojas e logo também na ignorância do grão-mestrado. Ou seja, que não entende, não quer se aceitar que ele é uma pessoa altamente limitada e que está ali para servir os irmãos, que está ali para servir como um oráculo, A partir do momento que as lojas pedirem a sua consulta, a partir do momento que as lojas pedirem a sua orientação, então ali o serenismo ou o grão-mestre se apresenta ali com voluntariedade para corrigir os irmãos e levar os irmãos para o caminho. É simples assim, meus irmãos. Espero ter ajudado você aí, meu irmão da Argentina, e siga o caminho e vamos viver maçonaria. Te amo sem te conhecer.